Meditação do dia. Meditação do dia. Nós estamos aqui hoje meditando na palavra e hoje estou aqui me servindo de um autor que talvez seja hoje o autor cristão mais lido em todo o mundo, que é o Max Lucado. Ele tem um devocional, um presente para todos. Deixa eu ver como é que está aqui. Está dando para mostrar que eu ainda não estou com prática aqui na câmera, né? Max Lucado, estou aqui também com a Bíblia Sagrada, que eu acho que é importante, é um livro que eu leio muito, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou completando 50 leituras totais de Gênesis, Apocalipse. Se Deus quiser, mais 2 ou 3 semanas, eu fecho esse ano com 50 vezes lida. Só que tem muita gente acha, puxa vida, tudo isso, eu ainda estou lendo pouco, sabe? E por que eu falo isso? Porque eu recomendo a leitura da palavra, porque a palavra não é para o nosso intelecto, é para o nosso espírito. Por isso que a pessoa fala, mas eu leio o Velho Testamento, muita coisa do Novo eu leio, não entendo. Não se preocupe, porque não é para o seu entendimento intelectual, é para o seu espírito. Eu, por exemplo, eu achava assim, muito chato ler as genealogias da Bíblia. Eu até saltava, pulava aquilo ali há muitos anos, né? Quando eu lia, eu falava, isso aqui é muito chato e tal. Hoje não, o Espírito Santo falou comigo e me falou, olha, se está na palavra, porque é importante, isso tem um significado que um dia você vai entender. Então, a partir daquele dia que Deus falou comigo através do seu Santo Espírito, eu nunca mais pulei as genealogias. E hoje eu posso dizer isso, muito feliz, muito contente, que é a fonte da felicidade, né? A minha fonte da felicidade, da saúde, da disposição, da alegria de viver, é a palavra de Deus que eu leio sem parar. Sem parar, que eu digo assim, todo o tempinho que eu tenho disponível, eu estou lendo a palavra, porque eu descobri essa maravilha. É algo que faz bem para a saúde. A palavra de Deus, ela é tremenda. Às vezes pessoas gravemente enfermas, né, começam a ler a palavra e repentinamente doenças incuráveis desaparecem. O médico falou alguma coisa, mas a Deus pertence a última palavra e de repente a pessoa é curada de uma enfermidade que era tida como incurável. Já que eu não tenho ninguém aqui dentro do estúdio, eu vou tirar a máscara, né? Porque assim eu vou estar mais à vontade, você que está me vendo vai perceber, né, que é o Francisco Rossi mesmo que está aqui, não é gravado não, né? Nós estamos hoje ao vivo e daqui para frente, esporadicamente, é que eu vou estar, né, com alguma gravação, quando eu viajar, quando eu estiver às vezes com alguma outra atividade, aí entra a gravação. Mas eu pretendo fazer todos os dias agora aqui a meditação do dia ao vivo. E eu estou aqui com uma historinha contada pelo Max Lucado. Adotado pelo coração. O terapeuta familiar Paul Faulkner, é famoso, né? Conta a história de um homem que resolveu adotar uma adolescente que era muito perturbada. Qualquer um duvidaria da sua lógica. Ela era destrutiva, desobediente e desonesta. Certo dia, a menina voltou da escola e saqueou a casa em busca de dinheiro. Quando ele chegou, ela já tinha ido embora e a casa parecia um campo de batalha. Depois de ouvir sobre o comportamento dela, um amigo insistiu em que ele não finalizasse a adoção. Estava incompleta a adoção, aquela burocracia para adotar uma criança. Não é só aqui no Brasil, não. É no mundo todo, tem uma burocracia e, de repente, às vezes,
há pessoas que desistem dessa burocracia. Aí disseram para ele: escuta, você ainda não completou a documentação, não assinou nenhum papel, deixe que ela se vá. E a resposta dele foi simples: mas eu já prometi a ela que ela seria minha filha. Deus fez também uma aliança para adotar o seu povo. A sua aliança não é invalidada pela nossa rebeldia. O povo hebreu, quando você lê o Velho Testamento, você vê como aquele povo era infiel a Deus, sabe? O povo chamado, o povo escolhido, e eles estavam sempre pisando na bola com Deus. Era algo assim incrível, né? Até mesmo após milhões de pessoas que estavam já caminhando por 40 anos no deserto, né? Até chegar à Terra Prometida, num caminho que levaria a poucos meses, mas ficaram 40 anos caminhando para chegarem à Terra Prometida, porque Deus não permitiu que eles entrassem com os defeitos, com as influências malignas que eles tinham. Então eles estavam vendo nesses 40 anos milagres e milagres. Sabe, você já imaginou? De repente você está lá no Guarujá querendo ir para Santos ou vice-versa. De repente você imaginou? Alguém põe ali, toca com a vara ali, o mar se abre, né? Onde passam navios, e você passa em seco ali de um lugar para o outro. Quer dizer, é claro que isso você não vai ver nunca, porque essas maravilhas são descritas na palavra de Deus e tudo isso foi ofertado por Deus ao chamado povo escolhido, pela própria palavra, né? E eles viram o mar se abrir e eles atravessaram o mar, né? Que foi aberto, né? Com um toque, né? de Moisés, com a sua vara ali no mar. E ele se abriu, né? O Rio Jordão, a mesma coisa aconteceu com Josué, né? Também se abriu e passaram em seco, o povo hebreu. Mas, de repente, né? Já tendo atravessado, visto as maravilhas, né? Coluna de fogo à noite para iluminar o caminho deles, né? Eu suponho que pelo frio que faz lá naquela região que eu conheço, né? Já estive lá, né? Eu imagino que o fogo também era para aquecer o povo, né? E também a nuvem durante o dia, né? Encobrindo o sol nos momentos mais em que o sol estava ardendo mais forte, para que eles não sofressem tanto o calor, né? Eles viam aquelas maravilhas, depois, né, o pão do céu que veio, né, para alimentá-los, porque eles precisavam de alimentação. Eles viram um monte de milagres, né? E, de repente, uma hora que Moisés foi lá buscar os mandamentos de Deus, né, eles fizeram bezerro de ouro, né, para adorar, né, o bezerro como se fora Deus, né? Então, isso despertou a ira de Deus e do próprio Moisés, que jogou depois de 40 dias, voltando e vendo aquela idolatria, né? Então, e o povo hebreu sofria influências daqueles povos por onde eles iam caminhando e passando, né? E muitas vezes eles passaram a adorar os deuses daqueles povos. Então, será que isso acontece ainda hoje? É claro que acontece, né? As religiões, elas são inventadas pelos homens e, de repente, essas religiões estão adorando vários deuses, né? Lá na Índia tem 300 milhões de deuses, 300 milhões, você já imaginou? Com uma população de mais 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 200 milhões, então é Deus que não acaba mais, né? Que eles têm lá. Mas isso não é só lá, não, né? Tem religiões que se dizem cristãs e que, de repente, né, você está glorificando mais outras entidades apresentadas por religiões, algumas que se dizem cristãs, né? E Deus fica ali em último lugar, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus triuno, ficam relegados a um segundo plano, né? Então,
essa história é uma analogia, né, do que acontece com Deus e, de repente, esse homem, vendo toda a rebeldia dessa moça, assim mesmo, não desistiu dela, né? Então Deus fez também uma aliança para adotar o seu povo. E a sua aliança não é invalidada pela nossa rebeldia. Uma coisa é nos amar quando somos fortes, obedientes e muito dispostos. Mas e quando nós saqueamos a sua casa e roubamos o que é dele? Esta é a prova de amor. Porque aprontaram tanto e ainda o povo continua aprontando tanto com Deus, mas o amor de Deus por nós excede todo o entendimento e ele não desiste de cada um de nós. Por isso que existem essas conversões, que não é mudança de religião, não, porque Jesus não fundou nenhuma religião. É a libertação da tradição religiosa, a libertação das religiões que se apresentam aí como donas da verdade, quando o único dono da verdade, que é a própria verdade, é Jesus Cristo, que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus passa no exame, mas Deus demonstra seu amor pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Está lá em Romanos 5:8. O pai não olhou para a casa em desordem e disse: volte quando tiver aprendido a respeitar. Deus não olhou para as nossas vidas destroçadas e disse: eu vou morrer por você quando você merecer. Jesus morreu, ele era 100% homem e 100% Deus, e ele morreu por amor a você quando você não merecia absolutamente nada. Ele morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. E apesar do nosso pecado, em face da nossa rebelião, mesmo assim, ele escolheu adotar-nos. Para Deus não há volta. A sua graça é uma promessa. Venha como você está. É isso que diz o nosso Rei dos Reis. Você foi achado, chamado e adotado. Portanto, confie em seu Pai e reivindique este versículo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos 5, versículo 8. E você não terá mais de indagar quem é seu pai. Você foi adotado por Deus e, portanto, você é herdeiro em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas 4:7. Porque, na verdade, nós somos filhos, as religiões falam, todos são filhos de Deus. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, porque quando você recorre à palavra de Deus, aqui está escrito em João 1:12, e todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos ou filhas de Deus, sabe? Então, e antes disso, claro que nós éramos apenas criaturas antes de aceitarmos Jesus como único Senhor e Salvador. E quando nós adquirimos a condição de filhos ou filhas, se cumpre em nossas vidas aquilo que está na palavra e que está ali, está em Efésios 1, versículo 5. E Deus nos predestinou para eles para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, você que aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, antes disso, infelizmente, no mundo espiritual não existe coluna do meio. Ou você é filho de Deus ou filho do diabo. Então, quando você ainda não é filho de Deus, você está ligado a uma tradição religiosa e, portanto, você não é filho de Deus. Você está apenas
numa tradição religiosa e não sendo filho de Deus, como não há coluna do meio no mundo espiritual, isso é uma palavra duríssima, você é filho do diabo, conforme está em João 8:44. Né? Então, atente para isso, queira ter Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça uma oração simples, convide Jesus para entrar na sua vida e você vai experimentar essa maravilha que é se tornar um filho ou uma filha de Deus. E nós vamos agora ao momento de oração. Momento de oração com Francisco Rossi. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença, Pai querido, e o fazemos em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai querido, pela volta do nosso programa, Pai. Pelas pessoas que estão nos acompanhando agora pela internet ou pelo daio da rádio, Pai, do seu receptor. Em nome de Jesus, Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que nos acompanha agora neste momento de oração, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, são tantas pessoas com tantos problemas, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus misericordioso, que está sempre atento e que tem controle de todas as coisas e Tu conheces as nossas necessidades, Pai. Eu te peço, Pai, a favor das pessoas cujos nomes estão inscritos no livro de oração aqui da rádio, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço a favor de cada pessoa que está agora nos ouvindo, Pai. Que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua misericórdia, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito e que elas possam receber e convidar Jesus para entrar em suas vidas e adquirirem, segundo a Tua palavra, a condição de filhos ou filhas de Deus. Eu te peço, Pai querido, e já te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E com esse belo louvor nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho está aqui Ana Lúcia com programas sintonizados e eu tenho certeza que você vai gostar. Essa é uma empresa familiar e na medida do possível nós procuramos fazer o melhor possível pela razão maior da rádio existir, que é você que nos acompanha e que nos ouve. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Obrigado, Ayrton, que esteve conosco até agora no comando aí da mesa, e até amanhã, se